Seja muito bem-vindo ao grego bíblico. Nós vamos estudar os casos dos substantivos e nós adotamos sistemas de estudo dos 8 casos do grego koiné. Existe um outro sistema baseado em 5 casos, mas o que nós adotamos, inclusive nesta gramática como base e nesta também, os seguintes casos: nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo. Vamos examinar um a um e dando exemplo para que você possa se situar gramaticalmente falando neste estudo de casos. Vejamos, o que você precisa mais saber, uma informação que vai ser preciosa para você. Primeiro que existe a questão da raiz e da desinência. No grego koiné, nós temos o gênero, que é composto de masculino, feminino e neutro, o número, que se aplica tanto para o singular quanto o plural, e o número de casos, que é justamente esses 8 que nós vamos trabalhar e já mencionei agora há pouco. O que nós vamos fazer nesse primeiro momento? E vamos nos deter nele apenas. O caso nominativo. O caso nominativo está relacionado ao sujeito da oração. Note bem, para você aprender o grego koiné, é necessário que você tenha uma base na língua portuguesa, porque a gente vai falar em substantivo, a gente vai falar em adjunto adnominal, a gente vai falar uma série de coisas. Todos os 10 casos que existem no português também existem no grego. E por isso você precisa ter uma noção. Mas, se você não tiver essa base, a gente vai trabalhando devagar, aos pouquinhos com você, com bastante paciência, mas no intuito de fazer o seguinte: você precisa colocar uma gramática de língua portuguesa ao seu lado para todas as vezes que precisar, você recorrer a ela, tá bom? Feito esse trato, a gente então pode prosseguir com esse exemplo bíblico em João, capítulo 1, versículo 5. Vamos fazer a leitura em grego. Tophos en te escotia phainei. Tophos en te escotia phainei. João, capítulo 1, versículo 5. Observe que eu fiz aqui, colocando tudo, vou dizer assim, com a sua correspondente, conforme essas cores em destaque. Esse tu é um artigo nominativo neutro singular, é a forma singular, to. Vamos apenas trabalhar o aspecto do português, do grego. Foz é um substantivo, caso nominativo, que é este que a gente está utilizando. Neutro está na forma singular. Alguém pode perguntar, mas termina com S. Mas aqui é grego, koiné, não é português. No português, geralmente, a terminação em S é plural. Mas aqui sempre vai ser singular, porque estamos lidando com outro idioma, tá bom? Feito esta observação, a gente tem a seguinte informação aqui, é o sujeito da oração. Qual é o sujeito da oração? Está aqui, ó, grafado. Ó. Tophos é o sujeito da oração. Nesta outra cor, en, nós temos aqui a informação. É uma preposição. T, esse iota subscrito, geralmente na pronúncia erasmiana, a gente não pronuncia, é o I. Acontece que no grego antigo, muitos professores orientam a pronunciar desta maneira ficaria tei. Mas, feito essa ressalva,
uma vez que nós não estamos lidando com o grego antigo, que é anterior ao koiné, nós vamos manter a pronúncia T. Mas você está observando que tem um iota, é um I pequenininho aqui embaixo da vogal E. E nós temos a informação de que aqui é o quê? Um artigo. T é um artigo, está no caso dativo. E como é que eu sei que está no caso dativo? Porque tem esse iota subscrito. Ou seja, a terminação de cada uma delas vai indicar a classe gramatical, isso mesmo. Aí você já sabe que está no dativo, é feminino, por conta que termina em E, com esse eta aqui, você já vai identificar, está na forma feminina singular. Escotia é um substantivo. Mais uma vez aqui, esse iota está entregando o caso dativo, terminação em ia, é feminino, singular. Fainei, fainei, porque aqui nós temos um ditongo, um ponto vocálico, alfa com iota, ai. E na hora da leitura, como aqui tem o acento, indica a sílaba tônica, fainei, fainei. E temos a seguinte informação aqui para facilitar a minha vida e a sua vida nesse processo didático. Temos um verbo, fainei é um verbo, é a terceira pessoa do singular. Para quem já assistiu o vídeo anterior sobre algumas terminações verbais, o, ei, eis, homem, et, ussi. Ei, no caso, terceira pessoa do singular. O, eis, ei, terceira pessoa do singular. E qual é a tradução? Tudo destacado aqui, ó, de acordo com cada cor. To, foz. To, o artigo a, foz é luz, é o sujeito da oração, dentro do caso nominativo. Observe que N é a preposição, correto? Tá aqui a deixa aqui, para facilitar você. É a preposição. Na, pode ser em, no, na. A concordância aqui vai fazer a tradução aqui correta. Na. Esse te escutia escutia é escuridão. Você não precisa repetir aqui o artigo definido, definir a escuridão. Isso não faz sentido quando você traduz para a nossa língua. Faz todo sentido o emprego do artigo nesta frase, porque vai estar, no caso aqui, dativo, e vai ter que concordar aqui o iota subscrito, o iota subscrito, a forma feminina com feminina. Aqui a concordância gramatical no grego. Na hora de traduzir, a gente tem que ter não apenas bom senso, mas conhecimento da nossa língua portuguesa e, por sua vez, o conhecimento da língua grega. Então, não pense que tradução é uma coisa assim tão fácil, não. Não é fácil. É fácil para quem dá palpite. Quem dá palpite, não pensa, e não reflete sobre a seriedade do trabalho de uma tradução bíblica, aí fala muita coisa. Agora, para quem está começando, você vê que o negócio é mais sério. Não é simplesmente traduzindo ao pé da letra cada termo e colocando embaixo, não. Você já está observando aqui, ó, e a tonalidade de cada cor vai indicar, ó, a sua correspondência. Ó. Brilha, que é o verbo brilhar, que é fine, você coloca aqui. Ó. Você não vai ler, por exemplo, a luz na escuridão brilha. Não é assim que funciona em português, correto? Em português, não. No grego é, mas no português não. A luz brilha na escuridão. O verbo está no final, mas a gente vai traduzir de acordo com a nossa norma portuguesa. Tá bom?
norma portuguesa, porque nós falamos o português. A luz brilha. Esse é o caso nominativo onde há o sujeito da oração. Vamos ver aqui, poderia ser também a luz em a escuridão brilha, se fosse colocar ao pé da letra. Faz sentido falar a luz em a escuridão brilha? Não faz sentido. Por isso que você traduz, faz o ajuste necessário e fica tudo bonitinho aqui, ó. A luz brilha na escuridão. Aí você diz: ah, agora sim faz sentido e eu entendi adequadamente. Pois é. Vamos para o caso nominativo, o segundo exemplo, mas não mais como sujeito da oração, e sim como predicativo do sujeito. E qual é o exemplo? Vamos fazer a leitura. Rho é um artigo, theos, estin, rho, Kyrios. O que está dizendo isto aqui? Ó? Estin. Estin é. Observe, está em verde aqui para facilitar a sua vida. Olha só que coisa maravilhosa. Mamão com açúcar para aprender o grego aqui. Ó. Destaco, faça essa observação. Ó, estin é. Rho, Kyrios. Ora, se Kyrios é Senhor, esse artigo é o. É o artigo definido o. Se nós temos aqui Theos, que é Deus, por que a gente não colocou o artigo aqui em português? Porque em português não faz muito sentido colocar. Aqui há uma concordância, tá, gente? Aqui é uma concordância. Ó, Theos, estin, ó, Kyrios. Agora, não faz sentido o Deus é o Senhor. Pode colocar? Pode. Mas, no geral, a gente se refere Deus é o Senhor. Olha como eu coloquei aqui entre colchetes. O Deus é o Senhor. Fica meio estranho. Por isso que a tradução apropriada é esta aqui. Vimos o primeiro caso chamado nominativo. Tanto o predicativo do sujeito, quanto o que nós vimos anteriormente, o sujeito na oração. Temos ainda pela frente nada mais, nada menos do que 7 casos para vê-los um por um. Até o